Grande Jornal Regional Entrevista. Uma empresa low profile, ou seja, uma empresa que trabalha de forma discreta, ou no linguajar mais popular, come quieto. Pois é assim que se identifica a AIS, uma empresa da região das Hortênsias especializada na construção de jornadas físicas e digitais, além do monitoramento de indicadores econômicos e sociais da região para empresas e investidores. Eu estou aqui com o meu amigo Antônio Cardoso Júnior, mais conhecido como BIM, que está aqui. Ele é aí da AIS, né? Tu é o CEO da AIS, o que tu é? Ah, não, ele botou aqui, ó. Ele botou soluções não óbvias. É isso? Tudo bem, BIM? Bom dia. Bom dia, brother, tudo bem? Cara, que bacana você me receber aqui novamente. Fico feliz pela oportunidade. Minha função hoje na AIS, eu sou diretor de estratégias, né? Então, a responsabilidade minha dentro da empresa hoje é, de fato, olhar para as estratégias. Sou também sócio da empresa, mas a função específica que eu atuo é na direção de estratégias, sejam elas físicas ou digitais, como você bem falou, né? Sim. Gostei do que você falou do Come Quieto, achei bacana. Sim, mas BIM, para a gente entender, né? Vamos falar um pouco da AIS, então, né? Para as pessoas entenderem qual é o trabalho que a AIS realiza. Então, Braulio, hoje a AIS, nós fundamos a empresa em 2019. É uma jornada bem interessante, porque 5 pessoas do mercado se juntaram, formaram um negócio que na época se chamou Iniciativa AIS. E o termo low profile que você bem destacou aqui, né, foi justamente para quê? Para a gente ficar de fato abaixo do radar, para que ninguém percebesse o que a gente estava executando aqui na região por um período. E nós passamos um longo tempo, né, dois anos e meio, atuando no mercado de forma low profile, criando estratégias, criando ações para os nossos clientes. E em 2023, que é esse ano, a AIS resolveu então começar a falar um pouco para o mercado o que a gente está fazendo, o que a gente executa nessas jornadas físicas e digitais, né? De que forma que a gente atua no mercado, como é que a gente trabalha com essas construções de jornadas físicas e digitais. Só para exemplificar bem rápido assim, né? O que é uma jornada física então? Tudo que os seus olhos enxergam no ambiente físico. Desde um negócio, vamos pegar aqui um terreno que não tem nada e você vai construir algo em cima dele que vai ter uma interação com pessoas, até a jornada digital, que é tudo que você enxerga na web que fala a respeito do seu negócio. Então a AIS hoje tem competência para atuar em qualquer um desses segmentos físicos e digitais com o nosso time. Bom, nós vamos tratar de um assunto hoje aqui, bem, que é o recrutamento, né, de pessoas para ocupar determinados cargos estratégicos, mas não só estratégicos, enfim, cargos que hoje estão sendo ofertados no mercado aí, mas muitas vezes não encontram uma pessoa ideal, digamos assim, né, para ocupá-los. Aí eu pergunto, como é que está o panorama de vagas, né, de emprego especialmente para cargos de liderança? Então, vamos tratar desse assunto, né, que é achar um líder, encontrar um verdadeiro líder, o que, digamos, não é muito fácil, né? Não é fácil, Braulio. E o que é bacana você perguntar isso, né, pelo seguinte, a gente olha para um panorama operacional, né? O que é o panorama operacional? Você percebe que a região nossa, ela sempre buscou muito o panorama operacional, até por uma demanda de necessidade, né? Muitos garçons, muita camareira, muito atendente de parque temático, pessoas que de fato fazem o mundo girar, fazem a operação funcionar. E uma preocupação muito pequena das empresas e do próprio mercado de buscar se qualificar para poder receber líderes, gestores que vão tocar isso, né? E a AIS, como bem falei para você, a gente de forma low profile atendeu e atende alguns clientes nossos, em particular, no recrutamento de gestão, de lideranças, né? Porque é um mercado aqui na região que não existe. Você tem assim as empresas que recrutam pessoas e elas recrutam qualquer tipo de pessoa. E nós, de fato, nos especializamos em lideranças. Então, ok, a gente pode recrutar também operacional? Podemos, não tem problema, mas a gente não vai buscar isso no mercado. A gente entende que a expertise que a AIS tem hoje é para recrutar, de fato, líderes, gerentes, gestores, diretores e até CEOs de empresas. A gente já teve essas demandas também. Deixa eu aproveitar então e fazer essa segunda pergunta. Qual a função as empresas estão mais necessitadas? O que mais se procura hoje em Gramado e Canela? Bacana, olha só. Dentro do que você me perguntou inicialmente, hoje existe de fato diversas vagas de liderança, mas elas ficam em silêncio. Porque a gente tem ainda uma cultura muito forte na região das Hortênsias de pegar o indicado do amigo,
né, o indicado do irmão, o dono procura quem você me indica para ser gerente da minha loja ou ser diretor da minha empresa. Isso está mudando, brother. Então os diretores eles estão buscando um novo comportamento. Essa nova gestão ela está mudando. Ela está buscando um novo tipo de líder. Então ela não mais pergunta por indicação. Ela quer de fato que exista uma empresa que faça um processo seletivo oculto, que encontre esses profissionais e leve para ela aquilo que o mercado pode oferecer de melhor. Então, se a gente olhar hoje em Gramado e Canela, as funções mais procuradas hoje, elas estão em níveis que a gente chama assim, dividindo em 3 níveis, tá? Júnior, pleno e sênior. Só para definição bem rápida, a título de literatura na própria internet tem várias definições desses níveis. Um júnior é aquele que está aprendendo. Está começando a sua carreira, ele está aprendendo. Um pleno, ele está aprendendo ainda, mas ele começa já a ter algumas dinâmicas de querer fazer algo melhor para economizar tempo ou ganhar mais velocidade no seu trabalho. E o sênior, ele já está fazendo o quê? Ele está querendo gerir aquilo que ele aprendeu. Ele continua aprendendo, ele continua desenvolvendo, mas ele já quer começar a fazer gestão dessas coisas. Ele quer trazer indicadores para isso. Então é assim que a AIS define júnior, pleno e sênior, tá? Na região das hortênsias, nós temos muitas oportunidades para plenos e sêniors. E não estou falando de idade não, tá? Pessoas que querem continuar aprendendo, que querem fazer coisas com um olhar mais gerencial, que são chamados de gerentes aqui na região, ou líderes, né? E pessoas que querem, de fato, ter um olhar mais diretivo. Controles, que são gestores, ou gerentes gerais, ou diretores, tá? Então tem sim uma farta demanda dessas vagas aqui na região. Existe uma oferta muito grande. Qual o nível salarial para essas vagas aí, Ben? Cara, ótima pergunta. Você tem vagas, por exemplo, que elas começam a partir de R$4.000. Você vai dizer, pô, mas não é um bom salário, né? É um salário razoável, é um salário bom. Depende do olhar que você vai ter sobre esse salário, tá? Mas elas começam a partir de R$4.000. Hoje você tem gestores, por exemplo, em nível diretivo, que ganham até R$25.000 na região das hortênsias. E mais, tá? O pessoal fala, mas como é que você está abrindo a público valores salariais aqui na região? Vou inflacionar o mercado. Não é. Hoje um gerente de loja, ou um gerente de parque, ou um diretor, eles podem permear entre R$4.000 a R$25.000 de salário. Pode ganhar mais? Com certeza. Os cargos comissionados ganham muito mais do que isso às vezes aqui na região. É óbvio, né, gente, que quando a gente trabalha com um cargo comissionado, existe uma flutuação desse salário. Então você tem que dividir a média anual, e dentro da média anual você tem ali uma faixa que vai simular de cargos, salários que performam em percentual, que vai dar em torno de R$12.000, R$13.000, R$15.000 ano, né? Porque tem a baixa temporada, tem a alta, então tem uma flutuação. Sim. Aí faz uma média, né? Faz uma média, exato. Dos ganhos mensais. E quais são os perfis, né, que estão sendo procurados? Qual é a exigência de perfil? Que tipo de pessoa, digamos assim, está sendo procurada, né, para ocupar esses cargos? Olha só, Braulio, que pergunta bem interessante, né? Nós comentamos até numa conversa aqui antes de começar a gravar, né? Antes de começar a falar sobre isso, que se valorizava muito a técnica, né? Ainda se valoriza, tá? A parte técnica ela é importante, o estudo é importante, a capacitação e a qualificação é muito importante. Mas o que acontece? Nós estamos vivendo num momento hoje onde a cultura e o propósito das pessoas está fazendo de fato grande diferença nos processos seletivos. E quando a gente fala de cultura e propósito, a gente fala de fato de comportamento. O comportamento humano está fazendo de fato grande diferença nos processos seletivos. No operacional já acontece, só que não em grande quantidade, mas no nível de liderança, coordenação, né, coordenadores, líderes e gestores, demais. Então se pergunta qual é o perfil dessa pessoa. Primeira coisa, né, ela tem que saber se comportar bem em público, se comportar bem entre pessoas. Então o líder da época, né, o autoritário, eu digo assim, o líder dos anos 80, né, que a gente foi liderado por pessoas dos anos 80, né? Aquele cara que manda, obedece que eu tô mandando, manda seja quem rápido, pode e obedece quem tem juízo. Fantástico. Isso a gente ouviu em casa. Nossa, você tá maluco. Então assim, é o que tinha. Então esse líder anos 80, 90, ele no mercado já não é mais tolerado. E não é tolerado pelas empresas, porque assim, existem muitos diretores de empresa que querem esse líder. Claro. Não é tolerado mais pelo operacional, pela empresa, pela cultura do negócio. Por quê? Porque as gerações mudaram. Né? Não estou dizendo que a geração que existe hoje ela é uma geração menos tolerante. Pelo contrário, ela é bem tolerante à diversidade, à capacidade de lidar com diversos tipos de pessoas. Então, o líder de hoje, ele é um líder inspirador. Cara, tem muito, eu digo assim, tem muito livro, muito, né, blog, muito vídeo, muita coisa que ensina muita coisa. Mas não é só ensinar. Você
tem que colocar em prática o comportamento, entende? Se fala em inteligência emocional, se fala em fortalecimento da mente. Cara, mas não é isso. É de fato o que você faz quando ninguém está vendo. Sim. É isso que está fazendo a É o diferença que você hoje. é de verdade. Exatamente. Então, hoje as empresas, quando elas contratam a AIS para fazer recrutamento e seleção de lideranças, coordenadores e gestores, elas querem que nós apliquemos nesses candidatos as técnicas que nós usamos para desenvolver ferramentas tecnológicas que fazem hoje separação cultural das pessoas em relação ao comportamento. Porque técnica, se eu falar assim, eu quero bons vendedores. Beleza, quantos cursos você fez, com a capacidade que você tem técnica, ok, eu separo esses vendedores bons técnicos. Agora eu preciso ver desses vendedores quais têm o comportamento que a empresa busca. Ah, sim. Isso, poucas pessoas conseguem fazer isso. Sim. Porque não é somente uma dinâmica de grupo, não é somente um momento ali de responder algumas questões, é de fato o quê? A estratégia que a AIS utiliza para desenvolver e encontrar comportamentos culturais. Isso me deixou curioso agora aqui, Bim, porque é o seguinte, como é que você percebe na pessoa que ela tem, por exemplo, um comportamento explosivo, né? Que às vezes é o que pode atrapalhar, né? Um cara muito inteligente, mas ele perde, né, o controle. Sim. Não é que, até teve aqui outro dia o professor Marcos Brasil disse que a gente não controla, mas a gente pode ter um certo equilíbrio, né, com as Sim. nossas emoções, mas que perde o equilíbrio, né, perde a compostura. Sim. O que acontece, né, Braulio? Quando você aplica técnicas com conhecimento científico, não técnicas criadas em laboratório pessoal, né, com conhecimento científico, você vai conseguir medir o comportamento das pessoas, consegue medir expressão facial, consegue medir o que ela executa durante alguma atividade. Então você pode, obviamente, usar dinâmicas para isso? Pode. Mas a pergunta que eu quero deixar no ar é o seguinte, o avaliador, a pessoa que está analisando essa dinâmica, ela de fato tem a expertise para dizer se essa pessoa vai explodir ou não na hora que precisa? Porque se aplica uma técnica, uma dinâmica ali, que é contraditória àquilo que a pessoa espera, ela vai ter uma reação. Ok. Mas uma reação montada ou uma reação verdadeira. É muito interessante, Braulio, a nossa região é muito pequena, né? Graças a Deus a gente consegue conhecer as pessoas até no seio familiar, né? É uma loucura isso, a gente consegue. É verdade. Né? A região é muito pequena. E ainda, é uma valorização da nossa região, e eu posso dizer isso claramente, sem nenhum medo, 80% dos líderes hoje da região, né? Gerentes e coordenadores, eles são nativos, nascidos, habitantes de Gramado e Canela, nascidos aqui. Ah, não é verdade, gente. Mais de 80% são nascidos aqui. Por quê? Porque para você liderar uma equipe de pessoas ou daqui ou de fora, pessoas que vêm de fora morar aqui para trabalhar aqui, você tem que conhecer a cidade que você mora. Você tem que conhecer as relações humanas. Então começa assim, ó, lá na família isso. Aonde essa pessoa nasceu, aonde ela estudou, né, que tipo de educação que ela teve, que comunidade ela frequentou. E, Braulio, é muito comum aqui na nossa região, né? Se você olhar para os nossos líderes daqui, todo mundo se envolve com muita coisa aqui, quem mora aqui. Pô, cara, eu faço 25 anos esse ano de região das Hortênsias, tá? Então, para quem não sabe, eu tenho 46, eu tenho mais tempo de Gramado e Canela na minha vida, de Canela e Gramado, do que de onde eu vim, que eu nasci no interior de São Paulo. Né? Depois eu mudei para Goiás, então eu tô há 25 anos aqui. Então eu sou mais gaúcho do que, né, de onde eu vim. Sim. E é muito legal isso. Meu filho nasceu aqui no Hospital de Canela. Então esse histórico que você percebe no líder, ele vai te dizer se o cara é um cara explosivo ou não. Além de outras coisas, entende? Claro. Ah, o cara trabalhou aonde? Você ajudou alguma comunidade? Você participou daquela... Teve uma entrega de voluntária ali na vila tal, no bairro tal, você participou? Ah, eu participo. Você começa a conhecer o cara no íntimo, entende? Entendi. A pessoa que é candidata no íntimo. E que, né, desprezando quem vem de fora e que nunca participou de nenhuma atividade aqui, né? Mas a gente rapidamente percebe quem de fato está disposto a servir como líder e quem não está disposto a servir. É verdade. Acho que a palavra é essa, sabe? Servir, Braulio, né? assim, servir. O líder servidor. Servidor. É. O líder hoje que não serve, ele Ele não vai... serve literalmente. Cara, vou ter que é a usar melhor analogia que tem, né? Uma redundância. O aí, líder né? que Ele não serve, ele não serve para ser contratado, né? Pois é. E é o que o mercado nosso vem precisando, né, Braulio? E como eu te falei, né, a AIS, ela sendo low profile, a gente tem acesso a muitas informações, né, da região e de indicadores da região e de oportunidades, especificamente na parte de contratação de pessoas, né? Sim. Eu sei que eu dizendo isso aqui, eu coloco não em risco, mas coloco na vitrine a AIS para que muitas pessoas que estão procurando cargos de liderança venham falar com a gente. Sim.
Porque essas vagas não vão ser a público. Pois é, eu ia perguntar, a AIS tem essas vagas disponíveis? Ou seja, tem empresas que estão ofertando vagas para esse nível de profissional? Sim, e como é que funciona isso, né? Lá no nosso Instagram, eu falo site porque eu sou velho, tá, gente? Então, assim, a gente tem site também, como todo mundo, site é importante, tá? Aí é um outro papo, é jornada digital, é outra conversa. Mas o Instagram nosso tem lá um link, né? Que você clica lá, o /links nosso lá, você clica lá, vai ter lá a parte de processos seletivos, que não são para trabalhar na AIS. São processos seletivos que nós temos online, que são para trabalhar em empresas notórias da região das Hortênsias. Então nós não liberamos todas ao mesmo tempo. Então lá a gente tem 5 vagas agora, nesse momento tem 5 vagas que estão liberadas lá para líderes e coordenadores. Com esses salários que podem variar de 4 mil ali a céu limite, né? Então tem 5 vagas disponíveis lá. E por que eu procurei a rádio primeiro? Por que eu procurei a clube? Porque eu gostaria de valorizar o ouvinte, as pessoas que nos conhecem, o pessoal que mora aqui. Né? O pessoal que de fato, assim, porque muita gente fala, esquecem de nós, né? Esquece do morador, esquece de quem nasceu aqui, de quem deu sua vida pela terra, na região das Hortênsias. Não estou esquecendo. A gente começa aqui, onde a gente tem mais proximidade com a comunidade. Então, é você que entende que olhando tecnicamente, você contempla aquelas partes técnicas e que o teu comportamento ele está adequado para liderar, você está pronto para servir, cara, beleza, você aplica a vaga. Porque o processo seletivo vai ser diferente. Né? O processo seletivo ele tem uma régua diferente para analisar o comportamento das pessoas. Tá? Então, Braulio, no nosso site sempre vai ter à disposição esse link lá, né? E com regularidade a gente vai estar compartilhando vagas estratégicas. E para as empresas que querem contratar esse serviço da AIS, é bem claro, assim, a gente diz claramente isso, né? Nós não estamos buscando trabalhar com as vagas operacionais, com vagas de grande fluxo. Não é o que a gente quer fazer, né? Não é o que a gente se especializou. Nós não nos especializamos para isso. Existem ferramentas hoje, como o Solucione RH, que é uma ferramenta digital, que ele faz isso hoje em escala. Contrata ali 150 pessoas muito rápido, através do Solucione RH. A AIS é especialista em contratações, na parte de pessoas, de liderança, gerentes e CEOs. Esse é o nosso grande foco. Antônio Cardoso Júnior, mais conhecido como BIM, diretor de estratégia da AIS, Soluções Não Óbvias, que esteve conosco aqui falando do trabalho, enfim, o que é a AIS e também a forma de recrutamento que a própria AIS se utiliza hoje para suprir, né, a necessidade, enfim, a demanda, né, que tem aí para alguns cargos de liderança, né, cargos estratégicos. Bem, obrigado pela tua participação aqui, meu amigo. Braulio, eu agradeço mais uma vez e conta com a gente no que precisar. Estamos à disposição sempre, né, para atender a rádio, atender a comunidade com indicadores, com dados, com informação e cada vez mais conectar a nossa cidade à inovação. Esse é o nosso alvo. Obrigado, Bim, pela tua participação. Antônio Cardoso Júnior conosco aqui na nossa programação, no Grande Jornal Regional, na Clube 885, a rádio que você vê. Grande Jornal Regional Entrevista.